espírita Respostas ao Coração e à Razão. Hoje o tema do programa é a esperança divina e a morte de Aylan Chinu, aquele menininho sírio cuja família acabou sendo vitimada quando se refugiava na Turquia. A Mônica Silva, coautora do livro A Dança das Energias, é trabalhadora da livraria itinerante Chico Xavier e do Centro Espírita Viana de Carvalho. Funcionam na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Ela é a nossa convidada, com muito prazer que a gente recebe. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada pelo ensejo de estar aqui novamente. Eu já vou perguntando logo de saída, o que é a felicidade? Bom, essa é uma pergunta que nós nos fazemos quase sempre, né? E é uma pergunta que permeia a humanidade desde as priscas eras, né? Então, nós temos notícias de que os gregos, já na antiguidade, já se faziam essa pergunta. E é uma pergunta muito interessante, porque nos diz respeito de perto, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos explicar que o desejo de ser feliz é um desejo que nos é íncito, é natural que nós desejemos ser felizes, né? Que nós procuremos os meios adequados para que consigamos ser felizes. Então, nós falávamos da Grécia. Os gregos foram os primeiros, digamos assim, a buscar o sentido da felicidade. O que seria a felicidade? Então, só para rapidamente dar uma ideia do que seria a felicidade etimologicamente, felicidade vem do grego eudaimon, em que a palavra eu, o prefixo eu, significa bom, e daimon significa gênio. Então, para os gregos, lá do comecinho, estar feliz significava que você tinha ao seu dispor o acompanhamento de um bom gênio, de um bom espírito, digamos assim. Então, durante muito tempo, estar feliz era você ter a seu dispor o acompanhamento desse bom gênio. Aí o tempo passou e sobrepujou, na verdade, os maus espíritos. E daí nós tivemos um acontecimento muito interessante, que foi o nascimento da famosa tragédia grega. E aí houve toda uma historiografia dentro da filosofia em que a busca da felicidade foi sendo permeada, foi sendo buscada por esses filósofos. Você já deu para responder aqui a segunda pergunta aqui da produção. Qual o ramo do conhecimento humano que mais tratou desse tema? Acho que é a filosofia, né? Sim, dentro o ramo do conhecimento humano que, vamos dizer assim, mais buscou, né, a felicidade, sem dúvida, nós acreditamos que tenha sido a filosofia, embora também a psicologia e a religião também tenham feito as suas buscas nesse sentido, mas acreditamos que a filosofia, dentro da historiografia do conhecimento humano, tenha feito mais essas buscas. Dinheiro, poder e beleza. É interessante que são mesmo condições incontestáveis assim para ser feliz. O senso comum apregou que ter dinheiro, ter realmente poder e ter beleza já é um estado de felicidade. Normalmente o que se diz, né, é estabelecida essa tríade como condição sine qua non para estar feliz. Eu sou jovem, né, eu tenho juventude, detenho dinheiro e, por conseguinte, detenho poder. Alia-se o dinheiro ao poder. Normalmente caminham juntos, mas nós observamos que normalmente não é isso que acontece. Não necessariamente você sendo jovem, tendo dinheiro, portanto detendo poder, significa que você é feliz, porque a felicidade é um estado de espírito que configura se você estar pleno, você ter atingido a plenitude, né? E não é também necessariamente você ter atingido a satisfação dos seus desejos, porque desejo é uma coisa, necessidade é outra. E aí nós temos o olhar materialista e o olhar espiritualista, em que o desejo atribui-se à questão da matéria e a necessidade é mais uma busca espiritual. Estou me lembrando daqui você falando do caso do ator Christopher Reeve, que tinha beleza, tinha a fama, tinha o poder. Ele fez o Super-Homem no cinema e chegou um momento da sua vida em que ele precisou ser cadeirante e só a partir de então é que ele teve a sensação da grandeza do que é ser feliz, quando ele serviu até como cobaia humana para os testes sobre a pesquisa da célula-tronco, mesmo sendo ele vítima
do desencarne por conta de tudo isso, por conta da doença, mas ele provou a si mesmo a grandeza de que a felicidade não era aquilo que antes ele tinha, mas aquilo que ele podia fazer em benefício da humanidade. Um super-homem verdadeiro, não é? Exatamente. O mundo ainda anda chocado com aquela imagem, a foto do corpo do pequeno sírio, 3 anos de idade, Aylan Chenu. Eu não sei nem se eu estou dizendo o correto sobrenome dele, é Aylan Chenu, né? Boa pergunta. Ele foi encontrado em Bodrum, na Tunísia, vítima do bote. Ele vinha com mais outros refugiados, o pai, a mãe e um irmão, que acabaram sendo vitimados também. Salvou apenas o pai. A gente pode esperar a felicidade após a perda de entes tão queridos assim? Olha, esse é um tema muito melindroso, muito delicado, porque normalmente as pessoas fazem exatamente essa leitura. Eu perdi meu pai, eu perdi meu marido, eu perdi meus avós. Então, começa daí a educação. Ninguém perde ninguém, nós não perdemos ninguém, né? Porque quando a pessoa desencarna, né, é uma terminologia específica que nós utilizamos na doutrina espírita, é apenas o corpo, é como se nós tivéssemos trocado as vestes, né? Então, eu agora há pouco dei um exemplo ali para uma senhora, quando nós vamos adormecer, nós trocamos a nossa indumentária, trocamos de roupa, mas nós não deixamos de ser quem nós somos. Então, há um tempo previsto para cada um de nós, né? A morte biológica, ela pressupõe um tempo, né? Nós estamos aqui utilizando o corpo físico como um templo, como um artifício para o nosso aprendizado enquanto encarnados. Acabou aquele aprendizado, exatamente como na escola, nós temos aquele tempo determinado, aprendemos a lição, vamos embora em busca de outros horizontes para expandir a nossa consciência. Deixa eu te Assim interromper, também. Pois não. mas o Aylan era tão pequeno, deu tempo para ele fazer o aprendizado dele, ou ele já cumpria etapas de vidas passadas? Exatamente, muito pertinente a sua pergunta. Muitas pessoas devem se fazer a mesmíssima pergunta, né? E cria-se aquele paradoxo. Como uma criança inocente, a criança é criança no corpo físico, né? Mas ela é um espírito imortal. E como tal, ela já traz uma bagagem, né? Então, é interessante que nós possamos alargar a nossa visão e não nos determos numa visão eminentemente materialista, de que a vida acaba aqui. Quando nós alargamos, temos um panorama um pouco mais macro, panorâmico da vida, então nós conseguimos nos consolar. Então a coisa é um pouco mais profunda, né? Então, assim, nós conseguimos fazer com que a esperança de algo melhor, nós encontramos uma finalidade, um objetivo muito maior. E aí as coisas começam a fazer sentido. Ao mesmo tempo que há lições também, principalmente para todos nós, em relação à solidariedade. Nesse momento, a Europa estava descartando os refugiados, fechavam as portas, não, ninguém quer nenhum refugiado aqui, não quero complicação, tem gente demais, o temor do desemprego, da superpopulação. E a foto do menino faz com que os países, de repente, alterem esse comportamento e passem a receber mais vítimas dessa guerra. Exatamente, nós temos notícias de que na comunidade europeia, especificamente os ingleses, eles detêm uma taxa de rejeição de 42%. Veja, é uma taxa grande, você está falando de pessoas. Quando você fala de números, é uma coisa assim meio fria, é um número. São milhares de pessoas que são mortas. Bom, mas é um número, não te toca o coração. Mas quando você vê a foto de uma criança, torna-se algo emblemático, te choca, te toca o coração. Podia ser meu filho. Poxa, podia ser meu filho. E aí, o que você faria se fosse o seu filho? E aí, então, a sociedade se mobiliza. Por que ela se mobiliza? Porque ela se sensibiliza. Então, há um movimento de alteridade. Então, de um fato ruim, você consegue tirar uma lição proveitosa. As pessoas saem da sua inércia, saem dos números, das estatísticas, das porcentagens, para ir de encontro à realidade de uma vida. Esquecem a religião, porque a imagem do menino salta do islamismo, budismo, catolicismo, todos passam a ver o cidadão, pequeno cidadão,
que estava bem pronto. Aquela imagem é muito emblemática, como você falou, porque toca o coração das pessoas e elas começam a se surpreender que há realmente, ainda no mundo de hoje, a possibilidade de inocentes, colocando sempre aspas aqui, serem sacrificados. O sacrifício é para que a gente também apreenda alguma coisa. Aí eu te pergunto também, existe lógica de que, na afirmativa, de que podemos ser felizes quando o sofrimento nos visita? É uma pergunta que à primeira vista parece capciosa e paradoxal, né? Como eu estou sofrendo e posso ser feliz? Eu devo ser feliz passando por um momento de sofrimento? Então, à primeira vista, especialmente para aquelas pessoas que são materialistas, têm um olhar materialista, portanto, de finitude, um olhar micro, né, que abarca apenas uma vida, não há sentido, não tem lógica. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela é eminentemente lógica, ela prima pela racionalidade. Nós não aceitamos nada que não passe pelo crivo da razão, conforme postula Allan Kardec, né? Então, sim, respondendo à pergunta, há muita lógica quando nós dizemos, afirmamos, asseveramos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, de onde tiramos essa frase, de que sim, há uma perfeita lógica dentro em acharmos, localizarmos, identificarmos e vivenciarmos, extraindo lições do sofrimento, né? A felicidade dentro do sofrimento. De que forma, né? Quando nós verificamos que há uma causa, um nexo de causalidade no sofrimento, ou seja, ele não é fortuito. Deus não joga dados, como dizia Einstein. Então, há um sentido e uma finalidade no sofrimento. Quando se compreende isso, aí sim a coisa faz sentido. E você aceita, você se resigna com aquilo e trabalha em função disso. Essa é a Mônica Silva, que está falando aqui sobre a questão da felicidade e que, pelo que já ouvimos dela até aqui, ela dá uma noção exata da esperança. Você acaba falando de esperança, que mesmo em situações difíceis, como em meio a essas guerras que nós assistimos, que um aspecto sombrio do panorama das guerras, mas há uma esperança também de mudança, de alteração de comportamento e de postura. É assim, Nonato, se nós não tivermos e mantivermos, ou seja, cultivarmos a esperança como um dom divino que nos é íncito, a vida não tem sentido. E somos nós que atribuímos significados e ressignificados para a nossa vida. A vida tem sofrimento? Sim, ela tem sofrimento. Por que a vida tem sofrimento? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações ainda. Esse ainda faz toda a diferença. Por quê? Porque estamos num momento de transição, saindo num processo de mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então, é um processo, e todo processo demanda tempo, é processual. E sem esperança não há como. Eu ia perguntar exatamente isso, como é que isso pode contribuir para diluir essa sombra de pessimismo que parece envolver a todos nós, inclusive espíritas também. É muito interessante porque isso eu tenho acompanhado nos lugares que eu frequento, né? Inclusive em reuniões espíritas. Essa semana eu estive numa reunião espírita, esse é um detalhe muito interessante para nós espíritas, que serve de alerta, né? Me perdoem a audácia, mas eu me permito esse comentário como espírita, então serve para mim também de alerta. Então, nos vários ambientes nos quais eu frequento, com as pessoas com as quais eu convivo, tem sido muito interessante observar isso nos comentários. Ah, como assim? Eu acho que Deus errou, porque pátria do evangelho, coração do mundo, com esse panorama que está aí, com essa crise avassaladora, com os preços exorbitantes das coisas, com todo mundo morrendo, essas mortes coletivas, essas inundações. Não, acho que Deus errou, acho que Cristo errou o CEP, não é possível isso. Então, isso tem me chamado muito a atenção, né? Então, sim, Deus não erra, essa é a premissa. Então, em filosofia, a gente fala de premissa, né? Então, nós temos sempre que ter esse paradigma, essa premissa. Deus não erra. E é importante que nós possamos cultivar a esperança. Então, o que é esperança? É esperar. O que é que se espera? Coisas boas, porque não somos loucos, esperamos coisas boas. Então, a título de
de uma dica aqui, vale a leitura do capítulo 103 do livro Fonte Viva, em que há uma carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, em que ele fala disso, né? Da esperança. Mas não é esperar de uma forma inerte. Você sente e espera alguma coisa do céu. Eu costumo dizer que do céu só cai chuva. Né? Então, a esperança... E que é preciso até Precisa. se mobilizar para plantar, para colher. Exatamente. Então, assim, é uma esperança ativa em que você trabalha para alcançar algo. Mas é uma esperança também que você mobiliza a paciência para aguardar aquilo. Então, não adianta você querer plantar algo esperando que amanhã já viceje a flor para que depois o fruto. Não, há que se ter e manter a paciência. Tem uma receita assim que a gente pudesse passar aos nossos amigos do Milênio Espírita de felicidade? Eu não tenho, mas o Allan Kardec tem. Pois não. Como é que a gente pode descobrir essa receita? Não é minha receita. Eu não sou boa culinarista, já vou logo adiantando aos telespectadores, quiserem eu ser, mas Allan Kardec tem no Livro dos Espíritos, eu não direi a pergunta, que é para as pessoas irem lá pesquisar também, né? Pesquisar. Trabalha aí de casa. Exatamente, fica de lição de casa. Tem estrelinha quem achar. Então, está lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, olha a dica, tem uma receitinha lá para a felicidade. Ele diz assim, que aliás corrobora já também, né? O que o filósofo Bertrand Russell já fala. Ele dizia que a receita dele de felicidade, ele era contra o egocentrismo. Então, Allan Kardec dá uma receitinha muito básica. É simples, não é simplória. Não sei se é na prática como que é. Então, ele diz assim, que para se vivenciar a felicidade, a receita é você exterminar o egoísmo e praticar a caridade. Simples assim. Que bom. A prece pode ser efetiva na obtenção da felicidade? Muitas pessoas dizem, eu rezo tanto para melhorar de vida, para Deus me dar, mas só me aparece dificuldades, só aparece assombração, normalmente se diz, né? Depende do que as pessoas buscam na prece. O que se pede na prece? Você está pedindo uma geladeira nova, o carro do ano, né? Você está pedindo para ganhar na loteria, mas você nem joga. Então, depende do que você está buscando na prece, né? A prece, basicamente falando, ela tem três funções, três funcionalidades, digamos assim. Você pode louvar, você pode pedir e você pode agradecer. Normalmente, as pessoas apenas pedem. Né? As pessoas apenas costumam pedir. Esquecem-se de louvar, menos ainda de agradecer. Então, de que forma nós podemos contribuir utilizando-se do recurso fabuloso da prece? Nós podemos utilizar a prece, porque ela é um recurso que usa o magnetismo. Nós podemos utilizar a prece em favor de nós mesmos e em favor de beneficiar o mundo por meio da... Obrigada. Pois não, a gente está com a Mônica Silva aqui falando exatamente do valor da prece em relação aos anseios, aos desejos de cada um de nós. Bom, então nós falávamos da prece. Nós podemos utilizar a prece em favor de nós mesmos, favorecendo o nosso equilíbrio, porque sem o nosso equilíbrio, sem começar por nós, não é possível nós favorecermos a ninguém. Né? Então, nós devemos realmente utilizar a prece, favorecendo o nosso equilíbrio, a nossa paz, para que a nossa paz possa gerar esses benefícios ao redor de nós. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Uma outra pergunta que surge muito quando se fala de felicidade é que felicidade só é completa a dois. Podemos ser felizes sozinhos? Bom, já se diz também na filosofia, né, que o ser humano é um ser gregário por natureza. Como é que você pode se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da família desse pai que agora ficou sozinho, sem sentir a compaixão e ser feliz? A felicidade, ela só é possível quando você exercita a alteridade, né? Então, me perdoem aqui utilizar novamente a etimologia, mas a alteridade vem de alter. Alter em latim significa o outro. Então, a alteridade é quando você se coloca no lugar do outro. Como é que eu me sentiria no lugar do outro? Então, novamente buscando os benefícios do conhecimento em Allan Kardec. Se você não exercita
a alteridade, a compaixão, se colocando no lugar do outro, fazendo ao outro que você gostaria que fizesse em relação a você, não é possível você ter essa sensação de plenitude, de paz. E aí não é possível você ter esse compartilhamento. Semana passada eu li uma notícia na imprensa de que uma senhora havia deixado com herança para um animalzinho de estimação, metade da sua riqueza, com o sentido de que isso vai lhe trazer felicidade. É algo assim, né, um pouco egoísmo também, não? Quando tantos precisa, ela foi deixar para um animalzinho metade da fortuna dela? Olha, nós diríamos que é um erro de perspectiva, digamos assim, né? Porque o animal, ele não vai gerenciar aquilo, Isso. por uma questão de não ser um ser racional. Então, por que não direcionar para uma entidade filantrópica, por uma pessoa da família que pode gerenciar isso de uma forma racional, né? A Terra poderá ser um mundo feliz algum dia, Mônica? Não, ela não poderá ser, ela será. Então, nós dizemos isso de uma forma enfática, porque ainda em Allan Kardec, né, existe a escala dos mundos, né? Então, dentro dessa escala e pela lei do progresso, então existe uma lei, então nós estamos fadados a atingir a condição de mundos felizes. Mas nós atingiremos essa condição quando os homens também forem felizes. E depende de cada um. Depende de mim, depende do Nonato, depende do parente, depende do Clélio, depende do meu pai, da minha mãe, de todos nós, sem distinção de credo, de raça, né, de condição de pele, enfim, independe de qualquer critério que seja. Depende mais do esforço pessoal de cada um por edificar esse reino de paz de per si, no templo da alma, no templo do coração, que foi a proposta de Jesus em nos trazer o Evangelho. Às vezes, até mesmo, as religiões fazem com que a gente se divida. O fanatismo leva a que eu desconheça o meu semelhante, né? E isso não traz felicidade por conta da ignorância de não ver no outro alguém que também está a caminho do crescimento, da evolução. Sim, porque desconsidera a liberdade de pensamento, portanto, liberdade de credo, ou de não crença, digamos assim, né? Eu conheço pessoas ateias que não acreditam em Deus, são pessoas digníssimas. Então, cada um tem o direito de crer ou não crer no que for, né? Então, o respeito, ele é muito importante. Nós estamos aqui com a Mônica, já nos minutos finais desse nosso encontro, falando sobre a esperança divina e falando um pouco, ligando aqui a morte daquele garoto de 3 anos de idade numa praia da Turquia. Deixa eu fazer uma pergunta bem curiosa. Como espírita, o que é que você acha? O espírito dessas crianças, a alma, para uma linguagem bem terrena ainda, a alma dessa criança, depois de passar tão pouco tempo na Terra, sensibilizar o mundo inteiro. Não é um bônus que também ela ganha por traduzir uma lição tão silenciosa, mas tão fantástica? Certamente será levada em consideração. Ela deixou um recado, né, muito importante. E isso é para nos lembrar que o silêncio, muitas vezes, fala muito mais do que imagens, do que palavras. Então, sem dúvida, isso será levado em consideração. Então, nós desejamos que o recado que ela nos deixou possa, daqui para frente, fazer com que a caridade seja despertada dentro de nós, né, e em atitudes, em ações, e não apenas em lamentos, nossa, que pena, nossa, que dó, e ficar apenas nisso, mas que possa se traduzir em ações efetivas, em atitudes, independente da religião. Ok, pergunta mais sobre a felicidade. Nossos seres queridos que a gente perde, colocando aspas aqui, que a gente manda de volta para a espiritualidade, eles podem, tão logo alcancem o lado da dimensão da luz, encontrar a felicidade? Ou vai isso depender do curso, da postura de cada um na vida física?
Sim, sem dúvida. O encontro da felicidade, da plenitude, né, processo de individuação, conforme afirmava Jung, vai depender de como a vida era levada aqui, de como a vida era sentida aqui. Não há um processo abrupto, ninguém progride de uma hora para outra. É que a gente sempre ouviu falar assim, morreu, virou bom. Né? Tem essa, virou bom, alcançou, ele está no reino dos céus. Mas vai depender do reino interior de cada um. Da edificação desse reino, ele é paulatino, ele é processual. E todo processo demanda tempo, demanda paciência. Pois é, o tempo também que demandou aqui foi tão bom estar ao lado da Mônica falando sobre esperança, sobre felicidade, sobre o mundo que está nesse momento de transição, que a gente só tem a agradecer e esperar que em outra ocasião voltemos a assuntos tão bons, pertinentes, como os que você trouxe. Nós que agradecemos, e a nossa ideia é de transmitir uma mensagem de esperança, de paciência. Mônica Silva foi a nossa entrevistada de hoje aqui no Milênio Espírita, que volta na próxima semana, agradecendo a todos vocês.